que agradeço o convite e vamos em frente, hein? Eu acho que o tempo corre, urge, aí por apresentação e a defesa eu controlo por aqui. Muito bem, então aqui nós vamos falar hoje vamos conversar, um grande bate-papo aqui, sobre os rios de São Paulo e como isso influenciou e interagiu com o crescimento da cidade. Olha só, a primeira imagem que eu trago é uma imagem clássica de quem abre um mapa e já vê a forma característica de um avião aqui, né? O Pinheiros que vem de baixo, retificado, o Tietê que vem de cima, e os dois se encontram aqui no Cebolão, e aqui as principais artérias aqui da cidade, a Avenida Paulista, e vamos embora, né? Agora é interessante colocar aqui também a topografia, porque aqui nós temos uma visão plana de São Paulo. Temos dois rios, podia ser que as várzeas se comunicassem, mas agora aqui existe então um belo de um programa aqui que faz a topografia de qualquer região do Brasil. Então aqui nós temos aqui, olha, de novo o nosso avião que aqui está, e bem no meio a cor avermelhada aqui, que significa pontos mais altos. Aqui no canto direito tem a escala das cores, olha lá. O azul é mais baixo, né? Nós vemos aqui as várzeas do rio aqui em azul, aos poucos se vai subindo, se passa para um verde, aqui no canto direito a gente vê, depois para o amarelo até esse vermelho. Logicamente isso aqui é, então, o espigão da Avenida Paulista, mas que continua Mirandópolis, vai embora, né? E para lá a gente vai até a Lapa, até o alto da Lapa aqui, é o divisor de águas. Então a gente vê uma gota d'água que cai aqui e vai para o Tietê, que cai do lado dela já vai para o Pinheiros. E isso gera depois muitos rios que vão para um lado ou para o outro, aqui como nós vamos dar depois alguns exemplos aí. A gente podia ir muito longe nisso, tem pontos da cidade mais altos, etc., mas não vamos ficar na topografia. Então nós vamos olhar assim, e já estamos considerando como esses dois rios, como a grande envoltória daquilo que foi por muito tempo o centro da cidade, né? Que a cidade estava aí contida, depois ela transborda em mais dos que os rios. Então nós temos aqui embaixo o Rio Pinheiros. Olha só como ele vai serpenteando e vem de onde? Vem lá do alto da serra, quase, nasce quase em Cubatão, né? Ali ele vai até lá o alto. Aqui primeiro tem o nome de o Rio Grande, que do lado dele tem o Pequeno, Jurubatuba e Pinheiros. Jurubatuba é muito Jurubá, né? Em Tupi, que é a palmeira, né? Essa palmeira que é o Pinheiro, também assim pode ser chamado. Aqui lá o núcleo de Pinheiros, aqui é um mapa de 1800, então em 90, vamos dizer 1899, é o mapa da CGG, Comissão Geográfica e Geológica. Nós vamos ver os documentos, ó, o Pirajussara, o Jaguaré, etc., né? Então, o Pinheiros foi, por muito tempo, em algumas ocasiões, um dos caminhos para a cidade. Se subia o Alto da Serra, a famosa calçada do Lorena, ou pelo vale ali do Rio Mogi, Paranapiacaba, e só pegava a canoa, Rio Pequeno, Rio Grande, se descia em Santo Amaro, e dali se podia seguir a cavalo. O padre Fernão Cardim tem uma descrição em 1575 de como pararam na fazenda de um português e pegaram os cavalos e a 3 léguas, 18 quilômetros, pela Avenida Santo Amaro, depois já em Boca, e sobe, né? Ou se descia aqui no Pinheiros mesmo, ou se poderia ir pelo Tietê até o Tamanduateí, se chega no centro da cidade,
né? Então havia essas alternativas. E o Tietê é o caminho para o interior, para os dois lados, né? É uma diretriz, é por aqui. São Paulo foi quase aniquilada em 1562. No dia 9 de julho de 1562, houve um ataque quase fatal aí para a cidade. Felizmente venceram, sobreviveram, e depois os agredidos passam a agressores e dão uma razia pelo Tietê até Itu. Aí, portanto, governador Anaída aí, pessoal de Itu aí. Então, em Itu, e não encontram índios nenhum aí. Já tinham fugido para o interior mais vasto. Ou descem ou sobem o Tietê, Mogi das Cruzes, e passam para o Paraíba, como nós vamos ver. Esses dois rios aqui são, de alguma maneira, também uma barreira. Por quê? Porque as pessoas moravam ou viviam os dias da semana nas suas chácaras, nas suas sesmarias, muitas aqui em Pinheiro, nós vamos mostrar algumas delas, né? E na freguesia do Ó também. Mas no fim de semana vinham para São Paulo e moravam, tinham casas aí, muitos deles tinham casas e assistiam à missa no domingo. Esse era o grande motivo para vir. Fazer a variação no sábado de manhã, mas era para 5 ou 6 no máximo, e depois assistir a missa no domingo, saber das novidades, ouvir as notícias e as leis, os bandos pregados ou lidos no final da missa e pregados depois no Pelourinho. E aí como é que atravessava o rio, né? Canoas e balsas. E se fosse em outro momento, aí a gente tem que dizer que existia val. Em Pinheiros dá para passar a pé. Eu não acredito nisso, né? Mas vai lá que dá, né? Dá para passar a pé, tem 1,20 m na Bernardo Goldfaber, hoje aqui, né? Dá para passar aqui no Largo de Pinheiros, aqui, a pé, com 1,20 m, até o gado passava por aí, e o fundo era empedrado, não havia lodo. Então Pinheiros era um ponto estratégico por causa dessa facilidade de passagem. Também perto da freguesia do Ó e mais adiante na Vila Maria, quando foram retificar o Tietê, também viram que lá a profundidade era pequeníssima e precisou dinamitar o fundo do rio. Eu mesmo fiz batimetria no Tietê na Ponte Grande e deu 1,50 m. Então, lugares de passagem que existiam aí. Mas indo para a missa com roupa boa tinha que ser de balsas ou de canoas. Mais tarde um pouco se fazem as pontes, né? A Ponte Grande foi a primeira delas, mas depois aqui Ponte de Pinheiros, quando tem a estrada de ferro, muito mais, né? Que se apressa, né? Então esse aqui é um outro mapa para mostrar o que eu falei já lá, o Pinheiros, a continuidade, porque aqui nós vimos até chegar aqui na Traição, né? Até hoje, usina da Traição, entendeu? Da Traição, aqui em Pirajussara. Então aqui vem, olha só ele lá com as suas margens, aqui ó, Rio Grande ou Jurumbatuba, e como isso tem um azul mais espalhado, que são as várzeas dos rios. E ele contorna, ele vai lá, nasce lá para lá de Ribeirão do Rio Grande, e aqui Ribeirão Pires, contorna São Bernardo, né? O caminho de Santos aqui, a cavalo ou a pé, era por aqui subiu Dom Pedro. Né? E muito bem, ele fecha a cidade, aí São Bernardo aqui, tem São Bernardo, Estação São Bernardo, que hoje é São Caetano, né? Muito bem, vamos em frente. E ele continua, o que mais que nós vamos falar? Aqui dos meandros, olha só o Tietê, como ele tem uma série de meandros aqui. Isso aqui não é habitável, né? Quem vai morar no meio de uma várzea ali, impossível.
inclusive para cruzar o Tamanduateí, mas por aqui havia 3 pontes, e era só por ali que se cruzava. E depois, mais adiante, alguma outra ponte, mas São Paulo nasce em Santo André da Borda do Campo, São Caetano, por ali. E a última ata diz: por que a gente não vai rio abaixo procurar um lugar melhor? E descem rio abaixo e se juntam as populações de Santo André da Borda do Campo com os jesuítas na nossa famosa colina no pátio do colégio, né? Então, São Paulo tem, vamos dizer, o mesmo pelourinho. Não se extinguiu a vila de Santo André da Borda do Campo, simplesmente se transferiu o pelourinho. Só que o nome não se manteve, né? Porque os jesuítas e a tradição era muito mais forte. Mas a gente poderia pensar assim que São Paulo nasceu com a vila de Santo André da Borda do Campo, 1553, e tem vários anos de variação aí, e de atas que a gente pode ler aí, e dá muito prazer. Então, de fato, desceram para cá, e os jesuítas então abriram mão e ofereceram, dizer, nós queremos Sesmaria mais longe, porque eles tinham a Sesmaria que pegava toda a cidade, e isso era super prejudicial para a edilidade que não poderia distribuir terras, né? Então eles pegam terras em Perdizes e Pacaembu, mais longe do centro da cidade, né? Esses meandros e essa várzea são algo natural para a ferrovia, porque a ferrovia não pode subir e descer. Ela tem uma rampa que tem que ser muito suave, 2%, 2,5%. Então a ferrovia vai aproveitando várzeas de rio, como nós podemos ver por aqui, ou curvas de nível. Então os trilhos da ferrovia e depois do bonde orientam o crescimento da cidade. E quem orienta, em princípio, são as várzeas, né? As ferrovias estão nas várzeas. Por que acontecia isso? As fábricas, né? Nós damos um exemplo do algodão. Guerra de secessão nos Estados Unidos, os estados sulistas que produziam algodão pararam de plantar porque estavam envolvidos na guerra. Oportunidade. O Luiz Mateus Mailais e o Francisco de Paulo Mairinco falou: vamos plantar algodão e vamos fazer uma ferrovia. Entraram com 80% do capital e fizeram a Sorocabana, que é a ferrovia que não é de café, é de algodão. Então esse algodão vinha de trem e saía num desvio na Mariângela, a tecelagem Mariângela dos Matarazzo, por exemplo. Se produzia o tecido, se pintava e depois o produto era vendido, saía também pela ferrovia. E as pessoas, e os operários, também viviam aí na beira da ferrovia. São as vilas operárias, Maria Zélia e outras, né? Poucas se preservam, mas tem também a Vila Economizadora. Então, com isso, nós temos a ferrovia, os rios orientando esse crescimento fabril e também de moradia. Tem que ter em conta que ninguém tinha água, não tinha esgoto, não tinha eletricidade. Então, qual era o fator determinante do transporte? Então, tem que estar perto. Hoje tem que estar perto de uma ferrovia, subo numa estação e desço na outra. E assim vai, né? Então nós temos aqui, olha só, as vilas Gomes, Cardim, se desenvolvendo na beira da ferrovia. Um pouquinho longe, é bom, né? Por causa do barulho, né? E olha só, aqui também, né? Então há um claro crescimento em torno da ferrovia. Ok, na estação Ipiranga,
esse teste na estação, você vai ou para Vila Prudente ou para o Ipiranga. E depois terá ramais, trem, etc. E depois, mais tarde, os bondes. Então, de alguma maneira, lá os rios estão gerando ferrovia que gera vilas e bairros em torno delas, até a quarta parada, né? Quarta parada do trem, né? Que nós vimos aqui, né? Então isso vai criando aqui um cinturão ou um anel, né? Hoje é zona de rodízio. O cinturão, de alguma maneira, permanece, né? Como nós estamos aqui, tem que ir controlando o tempo, mas eu vou, vamos. O terceiro ponto é sesmarias. E as sesmarias vão ser na beira dos rios. Esse é o primeiro e único mapa que eu conheço de sesmaria. E as sesmarias, como é que eram definidas? Começa na coceira de bambu, vai até o carvalho lá, depois segue um trechinho pelo valo, e tudo isso com o tempo some, né? Mas como eram, então, dadas as sesmarias? Eram dadas com a obrigação de cultivar. E se em 2 anos não se faz nada, se perdem as sesmarias. Como aconteceu depois comprando com o barão de Antonina, né, também. Muita terra pediu e não conseguiu cultivar tudo. Ficou só uma das famílias que o filho dele cultivou, isso já mais tardiamente. Isto aqui, olha só, então são desenhos de 2 sesmarias que aqui estão, que é um indivíduo, Policarpo, que faz uma queixa ao rei de Portugal, isso em 1804, porque havia aqui um caminho amarelo de onde? De São Paulo até Itu. É o caminho velho. Esse funciona muito bem há 200 anos. Escreve em 1804, e aqui é 1604, então, é esse caminho. E aquele, nesse trecho aqui, é perto de Araçariguama por um lado, e no outro, depois de Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus. E nós vamos ter aqui o Rasgão, usina do Rasgão, vai por aqui. E quando ele foi a Portugal, abrir uma outra estrada dentro da fazenda dele, essa vermelha. E aqui, quando passava aqui, o gado comia as plantações dele, os burros encostavam no galinheiro, derrubava. É uma reclamação só para o rei. Então, fazenda Nossa Senhora da Conceição e fazenda Santa Quitéria. Isso aqui, ele está aqui, ele pediu essa sesmaria, foi-lhe concedida, mas essa sesmaria tem uma história muito grande. Ela foi dos jesuítas antes disso. Por isso o Ribeirão aqui é o Ribeirão do colégio dos jesuítas. E antes dos jesuítas, Guilherme Pompeu de Almeida, o banqueiro do sertão, que pediu em sesmaria esses trechos aqui. Então todos eles está registrado disso. E aqui então tinha a famosa capela nova, só tem hoje o lugar, né? Foi destruída, e a capela velha permanece também o lugar, mas ali é na Estrada do Suru, pertinho da Castelo, perto de Pirapora do Bom Jesus. Então eu tenho essas sesmarias que aqui estão. E essas sesmarias, elas estão de frente para o Tietê. Qual é a função? Peixe, pescar. Isso aqui numa sesmaria que se concede aos índios abaixo de Pirapora do Bom Jesus, é o Fernão Dias quem consegue. Estão em boas mãos porque lá tem o rio Tietê para plantar, e há também as matas para que possam subsistir. E além disso, tinha que ter um riacho aqui no meio. Já falei, por que o riacho? Por que o riacho menor, né? Aqui socorre alguma coisa. E é para moinho, que tem que ter um desnível.
o Tietê, não dá para instalar um moinho no Tietê com poucos recursos, mas num ribeirãozinho que vem mais de cima, você canaliza, ele vai girar as mós e vai conseguir moer o trigo e moer o milho, né? Então eu necessito aí. Então isso nos dá o formato de sesmaria, que é um ribeirão pequeno e uma légua para a direita, uma légua para a esquerda e tantas outras léguas por aí. Então esse é um formato comum, claro que é só no papel, né? Depois aqui vai se acertar na prática de outra maneira aí. Então, perto de Santana de Parnaíba se encontraram um moinho de 1600 e qualquer coisa. Você vai encontrando nesses riachos que desaguam no Tietê vários moinhos antigos aí, que é fundamental numa dessas fazendas, né? Então esse mapa aqui está bem feito, foi um engenheiro militar que fez isso medindo rumos e distâncias. E as distâncias era o caminho percorrido por ampulhetas, né? Tantos minutos, né? De Sá e Faria, José Custódio de Sá e Faria, que sai da Ponte dos Pinheiros e vem por todo esse caminho e deixa então tudo isso muito escrito e muito detalhado, de tal maneira que nós pudemos restituir esse caminho milimetricamente. Ele passa dentro da USP, no Museu de Arqueologia, eles podem escavar, que tem coisas lá, vão cruzando cada ponto, eu tenho determinado aí, e se interessasse, depois a gente vai. Então, as sesmarias têm esses formatos aproximadamente, e nós sabemos, então, olha só, aqui nunca vi nenhum mapa disso aqui, essa aqui é a minha primeira tentativa, né? Então, por isso está assim. Mas havia, então, a aldeia dos Pinheiros, que eram indígenas, devia ter umas terras aqui. O Afonso Sardinha, que tem um casarão, Lapa de cima, Lapa de baixo, também já registro tinha terras aqui. Depois, do lado de baixo, a família do Pais Leme, Fernão Dias. E nos textos a gente lê que era uma fazenda tão grande que ia de Pinheiros até o Ipiranga. Meu Deus do céu, de Pinheiros até o Ipiranga, pega a cidade de São Paulo inteira. Aí eu vou no texto original, e não é Ipiranga, é Iporanga. E Iporanga, o que significa em tupi, traduzido, fica para Rio Bonito. Então é o bairro de Rio Bonito. Do lado de cá, e tem um riozinho que é um afluente do rio Guarapiranga, que virou represa depois. E do lado de lá, isso aqui bate com a fazenda do Capão. Capão Redondo, Capão Bonito, está aqui, está dentro dessa área aqui. Então é do tio, depois passou por... Então o Fernão Dias teve terras aqui, sim, né? Depois o Raposo Tavares aqui em Quitaúna. E finalmente eu ponho aqui Fazenda Tamboré, que foi da família do Fernão Dias, mesmo do pai dele. Então, essa ele herdou mesmo. Falei, será que existe? É a mesma? O Toné diz assim, ele foi capitão de ordenanças, até aí está certo, de Cotitambaré, nome que se perdeu na geografia. Não se perdeu, a gente vai ao original e tem Cotia, vírgula, Tambaré. Então, Coti Tambaré não é que noutra transcrição as duas palavras se juntaram e uma delas se perdeu o A, Coti Tambaré. Então eu falei, onde é que era isto? E vamos lá pegando mapas antigos, etc. E existia a Fazenda Tamboré, perto do shopping Tamboré. Foi totalmente. Então isso a gente vai montando o quebra-cabeça, né, com as peças. Pode ser que o Raposo está para mim, eles se encontram, que a divisa deles é no meio. E também da família de Fernão Dias é Cotia e depois o Imbu. E também a aldeia de Carapicuíba, para onde os índios
se mudaram, era também da família do Fernão Dias, aqui, né? E as Sesmarias, então, é o que eu já dizia, moravam aí nas Sesmarias e no fim de semana iam para a cidade. E andavam assim 15, 20 quilômetros, tranquilamente, assim. Não sei se iam na sexta-tarde, viu? Mas pode ser que alguns iam, os que iam para a vereança tinham que sair na sexta-tarde. E sextou. Sextar para eles lá era enfrentar até 30 e tantos quilômetros. Um vereador se queixava disso, morava a 5 léguas da cidade e estava com a saúde debilitada e não conseguiria chegar. Manda alguém, né? Para dizer isso daí. Né? Olha só, então aqui nós temos, olha só, aqui a confluência dos rios Tietê e Pinheiros, lá em direção a Osasco. A gente olha quantos braços aqui, lagoas, até que se encontrem e sai lá que já montanhas aí, provavelmente o Jaraguá não está com muita forma aqui, né? Mas são essas montanhas aqui que vão em frente. Mas olha a sinuosidade, né? Antes da retificação a gente vai pelas marginais, é um retão só, né? Mas não é um retão só, não, de jeito nenhum. Aqui já é o primeiro canal. O primeiro canal aqui, lá do corte do Rio Pinheiros, em direção sul da Avenida Cidade Jardim. E aqui ao lado esquerdo são trabalhadores, provavelmente para passar uma água potável aqui, né, no rio. E a gente vê então aqui, ó, a várzea deles, é tudo isso. Então vamos abrir um canal aqui. Nossa Senhora, né? Como é isso? O que eu dizia lá atrás, o detalhe agora. Isso aqui é um mapa de 1750, Tosse Colombina, cidade de São Paulo aqui nessa região. Aqui embaixo, então, as ilhas, né? São Vicente, Santo Amaro, aqui a Bertioga, se sobe a serra, se vai a São Paulo e se desce o Tietê, ou se desce para cá e se pega o Vale do Paraíba. Então, Tietê abaixo e Tietê acima. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Olha só, pronto. Então nós temos São Paulo, olha lá o Tietê, Santana, Jaraguá, Barueri está por aqui, aldeia dos índios de Barueri, né, hoje está do lado de cá, mas estava do lado de lá porque o rio foi retificado. Carapicuíba, Santo Amaro, Pinheiros aqui, qual é o rio? Para ler, né? Parnaíba, Santana de Parnaíba. Araçariguama, Capelinha, a estradinha que vem do Pontilhado, vai até Itu. E de Itu vai para Araritaguapa, Porto Feliz. E aqui, depois de Itu, eu posso ir lá, Pirajibu e Sorocaba. Pronto, Sorocaba, Itapetininga, é o caminho das tropas, né? Mas olha só, tinha aqui um registro aqui, depois, pertencente a Pedro Leme, sai por aqui e vou sair da onde? Vou até Jundiaí. Olha só, pelo Rio Juquiri, por aqui, e Jundiaí. Depois Jaraguá, olha, pelo Jaraguá se sai por Jundiaí, e por aqui por Santana se vai para Juquiri, e São João de Atibaia, Morro do Louco, esse é o caminho de Fernão Dias. E aí vai. E o outro trecho, olha só, agora São Paulo está aqui, Rio Pequeno, Rio Grande, Rio dos Couros, passa no ABC, o Tamanduateí, aqui São Miguel Paulista, Conceição é aldeia Nossa Senhora da Conceição dos Índios Guarulhos. E aqui numa passagem aqui, Mogi está próximo do Tietê, nasce em Salesópolis, e eu vou o Tietê passa dentro de Mogi, né? Para representar, ficou melhor por fora. Se vai para a famosa aldeia da Escada, se cruza então lá o Paraibuno, Paraitinga, o Paraí formando o Paraíba do Sul, e vai aqui lá Jacareí.
São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, Piedade. E aqui se vai para o Rio de Janeiro. Facão, freguesia do Facão, aqui é Cunha, né? De Cunha até Paraty. Olha só, Atibaia, Morro do Lobo e vai embora. Então os rios orientaram, né, o desenvolvimento não só da cidade, mas das demais cidades aqui. Muito cedo as vilas aqui se tornam cidades, né? Então Mogi das Cruzes, 1611, antes de Santana de Parnaíba é 1625, então um pouco mais tarde. Mas Taubaté, São Francisco da Chaga, Taubaté, Pindaguará, tudo isso é vila muito cedo, né? Bom, falamos dos dois grandes rios, vamos agora para os rios um pouco menores, vamos descer um nível, vamos para o Tamanduateí. Olha só o Tamanduateí aqui na estação São Caetano. Moinhos é um dos afluentes, né? O Riacho do Ipiranga é outro afluente, né? Aqui olha lá, o córrego, o Ribeirão da Moca, que vem para cá, os Embiras, depois do Tatuapé, o Lavapés vai estar por aqui, e assim vai, né? Então aqui Ipiranga, aqui já devia ter um museu. Você olha por aqui, você vai encontrar por aqui, não é o caso da gente ficar localizando, né? Então olha só, isso aqui o trem veio para cá. Agora, o que é a cidade está, então, no promontório entre o Anhangabaú e o Tamanduateí. É estratégico, né? O rio também, o Morro do Castelo. Para quê? Para visitar os inimigos, para ter boa visibilidade, né? Santana de Parnaíba, a gente vê, é assim. Mogi das Cruzes também está no alto. Jundiaí também antigo. E a gente vai vendo, né, quando vai para o centro dessa cidade, Bragança, ruas estreitinhas, 3, 4 metros. Também é uma troca de mula que vem numa direção, outra que vem, outra que volta, né? E Itu também tá, né, tem um eixão lá e cai para os dois lados. Na queda é um pouco menor. Sorocaba está no alto também. Então a gente vai vendo, começar a fazer lembrança, a gente completa essa lista aí. E tanto é que a cidade é murada. Isso não é lenda, a gente encontra nas atas da Câmara de São Paulo. E está proibido construir o chiqueiro, o porco vai lá e vai, com a chuva, vai amolecendo, ele faz um buraco. Outro fulano, a prefeitura manda que ele feche o buraco que abriu, ele recalcitrante, diz, mas minha mulher vai ter que dar toda a volta para buscar água, né, toda a volta, e até a porta, né, que eram os poucos lugares. Fernão Dias, ele vem constrói uma outra igreja, além da primitiva, em 1650, e não adianta só construir a igreja, depois é a manutenção. Então, para isso, ele estabelece um patrimônio associado, que são terras em São Caetano, onde se plantavam os hortifruti granjeiros e onde os beneditinos estabeleceram também uma olaria. E até hoje a gente tem a cerâmica lá, as cerâmicas lá, a gente tem a igrejinha antiga, a gente tem. E traziam os produtos pelo Tamanduateí e desembocavam onde? Desciam onde? Na ladeira Porto Geral, ainda bem que alguma rua relembra isso aqui, né? O Tamanduateí também foi retificado, né? Quem fez isso? Paula Souza, fundador da POD, e Teodoro Sampaio, que é grande cartógrafo, que fez esses mapas da CZG. Esse mapa aí, que nós estamos vendo, foi ele que trabalhou, ele e uma equipe, né? E ele depois enveredou pelo sanitarismo aí, então fazem esse saneamento. E muito bem, vou para abrir para as perguntas. Eu vou passar agora alguns ribeirões já do terceiro nível.
E aí depois a gente abre para perguntas aí. Anhangabaú, Santo Antônio, Bexiga, o Saracura, o Pacaembu, Pedra Azul, o Ipiranga e o Sapateiro. Né? A gente tem todos esses córregos aqui. Então uma boa fonte para isto é essa planta geral de São Paulo de 1897 do Gomes Cardim. Olha só aqui o Tietê, né? Olha só o Tietê não retificado aqui, né? Com um projetinho aqui, ó lá. A gente vê um projetinho, vou dar um zoom nisso aqui, mas só para dizer que esses mapas antigos está tudo na internet, né? A Vila Prudente e Ipiranga, já estão no museu aqui, a gente está vendo já o desenvolvimento, mas Pinheiros ainda ficava longe, só vai aparecer no detalhe aqui. Avenida Paulista, a gente vai indo. Então olha só, o canal projetado do Tietê em 1897, né? Como é tardio isso. E a famosa coroa, né? Muita gente aí, peguei muita gente que nadou, né? Não é essa coroa, a coroa está mais para cá, mas também serve. Então há um braço com uma corrente muito forte e outra com a corrente suave. Então os nadadores vêm pela forte aqui e depois contra a corrente vão aqui mais fácil. Então fica fazendo um looping ali. Onde era isso? A Ponte Grande aqui, a gente vê aqui. Está indo para Santana, tá para lá. E aqui o canal do Tamanduateí, retificado para cair. Ele caía para cá, mas foi retificado para cair aqui. Olha a ferrovia aqui dos ingleses, Sorocabana. Tem estações em comum para transbordo. E que é a fábrica Antártica, né? A Antártica, o fulano começou com... Ele ia criar porcos e vender toicinho, presunto, etc. aqui. Só que depois ninguém criava porcos, ele não conseguia, todo mundo plantando café. Aí Luiz Pereira Barreto, médico, etc., químico, etc. Você já tem aqui os frigoríficos, por que você não faz cerveja? Ah, tá bom. Aí fez a cerveja Antártica, estou falando da concorrente aqui. E aí, a Antártica e depois o Guaraná Antártica, né? Então, isso são detalhes da história da cidade, né? Então nós já vamos vendo aqui, olha só, um lago, né? Esse lago na Praça 14 Bis. Um engenheiro amigo, falei disso com ele, falou, por isso! Eu fiz um prédio lá e tinha uma argila preta de fundo de rio, não estava entendendo. Agora está explicado, né? Então a gente vai indo para isso. Olha só, esse aqui é o lago do Parque da Aclimação, que foi Jardim Zoológico, 1892, aí tinha elefante, camelo, alguém podia fazer essa história aqui, né? E depois Nascentes, eu faço também passeios pela cidade de São Paulo, e uma delas é o Caminho das Águas. Então, o interessante, eu sei onde é que nasce aqui. Se você fosse água, para onde é que você iria? Eu vou descendo aqui, eu vou por lá, vou por lá. Então a gente vai descobrindo. E vai parando depois em Bueiros e vai ouvindo o rio. Escuta o rio, que ele existe, né? O Lava-Pés existe mesmo, né? Então, olha só, agora aqui eu estou dando o segredo. Mais do que falar de qualquer, eu vou dar uns exemplos. Eu vou dar o mapa da mina. Então, isso aqui é o mapa digital da cidade. MapGel. Você entra no computador, põe MapGel e aparece essa tela. Mapa digital da cidade. E aqui o que você tem? Olha lá. Político, administrativo, topografia, mapeamento da SARA, Sociedade Anônima de Levantamento, né, Aerofotogramétrico, os italianos, os NIST. Mapeamento 54, mapa atual digital da cidade, ortofoto e outras camadas aqui, em especial os rios. Então a gente consegue combinar mapas atuais com rios e mapas antigos com os rios. Olha só, então eu ponho o pinguinho verde para a gente não se perder. Aqui está o Tietê e aqui nós vamos lá, córrego da divisa.
Aqui o córrego do Carandiru. Aqui ó, lá o Tamanduateí. O córrego da Luz. E aqui o Anhangabaú. Olha só o Anhangabaú e a sua foto. O único lugar que dá para ver o Anhangabaú é no Mercadão. Você vai lá no Mercado Municipal, atravessa para o outro lado, na rua Juliano Amari, ali eu tenho a igrejinha lá dos italianos, ali é São Vito, o prédio também, o edifício. E do lado de cá, então, aqui você consegue ver as águas despejando. Então eu percorri, né? E também o Ipiranga, por trabalhar lá, um pé lá, outro na Poli, eu percorri o Ipiranga desde as nascentes até a Foz, uns 8, 9 quilômetros num dia a pé. Olha só aqui o córrego Oliveira Lima, outros córregos sem nomes, aqui o Itororó, Cachoeira Barulhenta, né? Aqui no meio o córrego do Bexiga, aqui o Saracura Mirim, Saracura, pronto, e a gente vai vendo, né? Por onde corre, pela 9 de julho. Então se a gente colocar em cima, troca a base e põe no mapa atual, você sabe exatamente por que ruas ele corre. E esses três, então, o Itororó, 23 de maio, Bexiga, perto da 9 de julho, eu também aqui bem próximo, formam o Anhangabaú que deságua no Tamanduateí. Bom, olha só, então você põe aqui, olha só, então que é um pouco mais de detalhe, a gente vai lá, Rua Riachuelo, Senador Feijó, esse aqui é o Itororó descendo, olha lá por baixo da Radial Leste, pronto, Saracura, está na 9 de julho, olha lá, Saracura Mirim, está aqui a Frei Caneca, está vindo lá de cima, então nós vendo aqui, ó, Rua Japurá, Rua da Abolição, Rua Santo Amaro, então a gente tem, né, como saber exatamente por onde é que passava cada um. Aqui, olha lá, Córrego do Pacaembu, lá em cima a gente tem o Clube Nacional, e aqui era a Roda dos Expósitos, aqui era depois dos órfãos, etc., asilo dos expósitos aqui. É o ponto mais alto dessa região, uma vista espetacular. Aqui Sumaré, Avenida Sumaré e vai embora. Aqui, olha lá, Pedra Azul, nós estamos na Aclimação agora. Essa que nós fizemos. Nós saímos atrás da Catedral Ortodoxa, Apeninos, ponto mais alto, vai descendo, Rua Nilo, e aí vai Viviano Ferrentini, Pedra Azul, e cai aqui. E depois ele está lá embaixo. Então a gente tem que ver onde é que ele está indo aqui, está super enterrado. Né? Córrego Jurubatuba, outro. Não é um só que vem nele, que corre no lado. Né? E onde é que sai? Vamos procurar onde é que sai, porque tem que sair. Né? E aqui a Praça General Polidoro, aqui toda uma pracinha aqui urbanizada pelo Ramos de Azevedo. Olha só, né? Então se a gente tem isso, põe lá em cima do mapa atual e a gente sabe direitinho onde corria cada um. Em Iguaçu, Pedra Azul, por que eu trouxe? As casas, esse aqui é o Ipiranga, né? Ipiranga está aqui está o museu, esse negócio mais duro, aqui o eixão monumental, aqui o monumento, esse trechinho é dentro do parque, Teresa Cristina e fora. E aqui era o do Moinho e o Sacomã, né? Então, dando um zoom à Avenida Teresa Cristina, já é a Teresa aqui, ele passa dentro do parque, uma curva aqui e vai embora. Pronto, mas o Ateí está bem perto, né? Bem perto. Daqui para cá o Conde Vicente de Azevedo, daqui para cá os Jafé. Né? E aí se ele pode, ele não dá para fazer tudo, mas é só para dizer que é possível, né? Vamos pegar fotos antigas e vamos ilustrar, né? Além disso, na beirada dos rios, o que havia? Remo, aqui a casa dos irmãos Sacomã, está aí nadando nesse lago. E aqui é o Clube Atlético Ipiranga. Está aqui o mesmo lago, já meio sujo, né?
Então, Idília, que é até a subida da Bom Pastor. Bom Pastor, Sabor, tudo em construção ainda. Sacomã, Ana, Henri e Ernesto. Então, a cerâmica Sacomã, São Paulo, Ipiranga e as telhas lá. Sacomã, Fresa, que foram para a Estação da Luz, entre outras, né? E aqui é lá, pronto, né, o Idília. Aqui já pus aqui é lá para terminar, e terminando, né? O córrego, também outro que nós fizemos aqui, é o Sapateiro. Então, o Sapateiro, lá em cima, perto da Paulista, já não é mais Paulista, já muda de nome, aí você Jabaquara, Guerreiro, lá em cima, França Pinto, vai descendo próximo também que se abriu a Sena Madureira. E aí tem o córrego do Matadouro, onde aqui como é que é? Filmotec, qual é o nome batendo aí? Aqui Cinemateca, exatamente. Se encontra hoje aqui 23 de maio e cai dentro do Parque Ibirapuera. E ali você vai lá e tem uma estação da Sabesp para tratar isso e forma o lago do Ibirapuera, que não aparecia, né? Ali é de 54, mata de 30, né? E vem para cá, Moura Andrade, e aqui pega do Juscelino, e na Juscelino ele vai cair no Pinheiro, que não estava retificado ainda, né? Mas ele, olha só, ele vinha por aqui, né? Tá vendo, ó? O sapateiro antigo era por aqui. Esse aqui é uma cortada direta, né? E assim, ad infinito. Nós a gente podia pegar cada um, mas aqui teria muitas paciências de todo mundo. Então agora ficou à disposição para perguntas. Como nós tivemos um início um pouco rápido por causa do tempo, faltou apresentar, que é uma grande honra ter aqui a presença hoje do professor Jorge Sintra. Eu vou falar um pouquinho, se eu estiver errado você me corrija, tá? Mas o professor Jorge Sintra, ele é engenheiro politécnico, uma das primeiras turmas, né? Não, agora é 1993. Não te chamei de velho. Mas meu avô entrou em 1900. Meu pai foi politécnico. 2 vezes presidente do Instituto Geográfico e História de São Paulo, né? São Paulo. Hoje você está no Ipiranga, né? No Museu do Ipiranga. 10 anos já. Quer falar um pouquinho da sua atividade lá? Posso falar sim, olha só. Vou sentar um pouco aqui, que então, isso aqui foi uma coisa bem gozada, né? Então, caiu um teto lá do Ipiranga. A diretora falou, vamos fechar. Não, o reitor, não tem dinheiro para... Quando a gente faz o seguinte... Professor, que ano? Isso aqui já faz uns 10 anos, ou 9 anos. Então caiu no teto. A diretora falou, então o senhor se responsabiliza se um teto cair num grupo de crianças de uma escola que está visitando o museu. Aí endossaram, vamos fechar, né? Vamos fechar. Porque a gente acreditava que o museu tem pegada e as pessoas vão colaborar. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Então o museu fechou e agora se começa a planejar a reforma e a abertura. Já que vai reformar, vamos fazer uma coisa decente, vamos ampliar também. Então se fez a primeira providência era alugar 7 casarões à volta. Todo o acervo foi transportado para esses casarões para deixar o museu livre para a reforma. E o acervo que está visível é só 5%, nem isso. 95% está nas reservas técnicas. Também os professores e funcionários que trabalhavam lá dentro vão para fora. E aí o reitor da USP diz, eu quero um engenheiro lá no museu. Para ir, porque os historiadores não vão conseguir resolver nada. E aí falou com o pessoal
do museu, nós não precisamos de engenheiro, nós queremos um historiador aqui. Deu um certo bafafá, eu deixei acalmar e aí apresentei 2 currículos, que já estavam no Instituto, já tinha publicado muitos artigos aí na própria revista do museu, 3 artigos aí de maior peso. Então apresentei um currículo para o reitor e outro currículo para os professores. Os 2 toparam e aí eu fui para o museu e peguei a fase de saída das pessoas, do acervo. E aí quando não tinha dinheiro, aí a gente vamos planejar muito bem, porque a gente queremos isso, área de acolhimento, banheiros, porque o museu foi feito em 1890 e não tinha banheiro. Era para ser assim, uma estátua comemorativa, um cavalo, e fizeram então um grande palácio, ninguém nunca morou lá, e é só fachada, é 130 por 13. Ele é uma linguiça, se você olhar para as proporções. Mas parece, né, o Louvre, os castelos, etc. Né? Então, com isso aí, não tinha muitas condições. Pensaram em 1000 coisas, uma universidade, até que finalmente vão fazer um museu. E era um museu como eram os museus da época, como o Smithsonian, que é dinossauro, que é ânforas de índios, arqueologia, etnologia, meteoritos, era tudo, tipo gabinete de curiosidades, né? Eu falo, não, e com o tempo, senão vamos fazer um museu de história. Mas quem é que vai fazer isso? O diretor do museu era especialista em moluscos. Então não existe. Tá na moda isso aí. Camarão aí, não sei, as coisas. O povo aqui tem coisa boa, né? Mas enfim, então, quem é que é um cara que pode fazer um museu aqui em São Paulo? Não havia faculdade de história, nem universidade. Então, mas havia sim, os monges de São Bento fizeram e criaram o Sede Sapientia, em 1909. O diretor era um monge, né? Mas o secretário que tocava tudo era o professor Toné, que era politécnico. Então o Toné saiu da Poli, era titular da Poli, saiu e foi para o museu com essa missão, em 1917. Eu também, em 2017, saí da Poli, já sendo titular, e fui para o museu. Né? E o Toné, então, foi quem fez a primeira sala só dedicada à história. Pronto, os 5 primeiros anos dele, para decorar o museu, dar uma reformada completa, reorientar os trabalhos. Não é que acabou com tudo, não. Ele manteve e acrescentou a história, né? Então ele fez um bom trabalho e ficou no museu até os anos 50, daí vem Sérgio Buarque de Holanda, vem outro que o substituem, né? Mas ele foi quem deu esse grande impulso. E depois, com o tempo, vamos fazer o seguinte: zoologia sai, as araras empalhadas, animais, etc., sai e se construiu um museu lá atrás, está no próprio parque. Anos mais tarde, arqueologia e etnologia também saiu e foi para o campus da cidade universitária. E aí, enfim, ficou um museu dedicado só à história e história de São Paulo, né? De São Paulo, um pouco da independência, mas já existe o Museu Imperial em Petrópolis e tal. E se definiu então que teria, além disso, ênfases. Porque o que vai guardar um museu? Uma cópia de todos os objetos do mundo? Então nós temos rótulos, lá tem condição, são papéis efêmeros, exposição. Então rótulo de água da prata, aqui, rótulo de cerveja, você tem lá, então. O que é mais papel efêmero? Um menu de uma festa, um certificado de batismo. Isso não é tão efêmero assim, né?
o santinho de primeira comunhão, esse sim, né? Então alguns são documentos que se preservam, mas os outros são então o que a gente chamou de história do cotidiano. História do cotidiano, depois história das mentalidades. Como é que você imagina que foi a fundação de São Paulo, a fundação de São Vicente? Você vai buscar fontes históricas, mas você não tem tudo. Como é que é a partida da Monção? Então os quadros têm uma boa dose de imaginação combinada com documentos. Como é que era a cara de fulano de tal? Nem sei. O pessoal da guarda de honra. Então, e o museu, em vez de ser um gabinete de curiosidade, o museu é um museu universitário. Ele foi integrado à USP. Então, o museu universitário tem que aproveitar o que tem no acervo para contar uma história. O exemplo que eu dou sempre é louças. Então, é casas e coisas. Então, tem tudo quanto é louça. Louça brazonada, vai indo para a louça popular, até que chega lá aquele marronzinho. Ei, mãe, olha aqui a nossa louça. Não fala isso, não. Peça de museu, seu pai, não sei o que, tá? Então, mas é uma continuidade, né? Há uma continuidade nas louças, que lá não é peça de museu, aquilo foi usado por pessoas que vêm até hoje. Outra coleção enorme que nós temos é ferros de passar. Caramba, né? E hoje está na moda muitos museus temáticos, que é uma coisa boa. Se alguém for a Bragança, vá no Museu do Telefone. Lá telefonista, lá né? Tem telefone preto e tal, né? E aí vai, né? Telefone, né? E ele diz, então você me liga. Pai, não é isso, tem que ser assim, você me liga. O telefone é o celular, né? E aí você vai dizer, estou com a mão livre, estou falando no celular que está no bolso aqui. Então vamos assistir televisão no telefone. Que isso, né? Há 20 anos atrás você dizia, não dá, né? É impossível. Então são as revoluções. Então assim, acompanhe o telefone. Então, metade da exposição é os antigos. O resto são tipos de celular. Como cresceu, né? Nos 20 últimos anos são coisas assim, uma mudança tremenda, né? Tremenda no tipo, os primeiros celulares eram do tamanho de um tijolo, né? Então essa aqui é curiosidade, assim. Então nós temos exposições desse estilo, né? Então o que me pediu isso é da Poli, né? Então por que você não fala sobre o território brasileiro? Então a minha exposição, se alguém for lá, vá no terceiro andar, né? Lá em cima, chama-se Territórios em Disputa. E esse é um dos livros que nós vamos sortear, né? Territórios em Disputa. Por quê? Eu estou falando da formação do território brasileiro, mas como é que ele foi formado? Foi tudo muito pacífico? Não. Então aqui as tribos indígenas guerreavam entre si. Então os tupis estavam avançando em guerra contra os Gês. A humanidade desde sempre, né? Você vê os romanos, os gregos, todo mundo brigando por terra, brigando por rios, por minérios. É a humanidade inteira aí nessa luta, né? Então, e os Gês, no tempo ainda da colônia 1500, ainda tinham 2 pontos na costa. 2 pontos em que eles não tinham sido ainda expulsos pelos tupis. Então isso aqui, você tem marco histórico ou não tem marco histórico para a terra indígena? Tá bom, o problemão é para aqui que a gente vai devolver, né? Para um ou para outro. Aquela aula que o senhor deu, é muito interessante. A gente vê em muitas cidades do mundo um movimento de, já há algum tempo, de urbanização dos rios, utilização dos rios mais para as pessoas aproveitarem o lazer. O senhor acredita que isso vai acontecer em São Paulo de uma forma consistente, não só em pequenos trechos, como tem no Pinheiros? Como o senhor vê esse futuro? A gente tem que acreditar, na verdade, porque se a gente não acredita, não vai sair nunca nada.
Se a gente lutar, pode ser que venha a acontecer. Mas eu acho que o dinheiro está se fazendo. O que eu digo é, a poluição é feita garrafa PET a garrafa PET. Nessas excursões eu vou na usina em Santana de Parnaíba, fiz milhões de garrafa PET, eu digo, essa garrafa tem uma história. O fulano estava no bar ali, já tomou, jogou, tal, foi rolando, parou, encalhou, veio uma chuva, rodou, caiu no Ribeirão. Um ano depois ela está no... Cada garrafa PET tem uma história. Cada poluição tem uma história de uma pessoa por trás. E agora, a despoluição também tem que ser um a um, garrafa a garrafa, né? Não existe uma mágica com varinha de condão. Então a gente tem que não jogar as garrafas PETs, começa a estancar a fonte da sujeira e da poluição. E depois vamos, se a gente fizer na Coreia fizeram já é um modelo, todo mundo vai atrás. Olha para as cidades do interior, elas começaram a ver, puxa, vamos fazer uma réplica da Fontana de Trevi. Vai lá, faz. Né? Serra Negra. Aí vamos fazer outra imagem do Cristo Redentor maior que faz. Guararema fez ilhas no Paraíba. Fez parque. Era uma ilha inóspita, que não tinha nada, fizeram uma ponte, urbanizaram, aquilo lá, fizeram um parque. Pronto, o negócio deu tão certo que fizeram para outras ilhas. Hoje a cidade está, e aí tem um trenzinho que faz estação de Guararema até Luiz Carlos. Pronto, que vai e volta. Acabou, em 2 horas resolve. Então vai, olha, deu certo, né? Tem várias coisinhas dessas que estão dando certo. Então temos que acreditar e fazer algo.